Olá, meus amores, vamos aos exercícios, né? Vou começar aqui pelo exercício 1 de calor de formação. Bom, vamos lá. O Teflon é um polímero sintético amplamente empregado. Ele é formado a partir de um monômero que se obtém por pirólise do trifluormetano. O trifluorometano, CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano de acordo com a reação. Pá, ele me dá a reação aqui. E ele me dá os valores das entalpias, né, de cada uma das substâncias. Ele me deu aqui do CHF3, do metano e do HF, né? Ô Gabi, eu reparo que eu não tenho do F2. Por quê? Por quê? Por quê? Substância simples no estado padrão vale quanto, gente? Vale zero. Então, por isso que eu não tenho o valor do F2 e tenho valores dos outros, né? A entalpia padrão de reação de fluoração do gás metano em kJ/mol é igual a quanto? Essa é a pergunta do texto. Bom, então, Gabi, vem aqui e começa, né? Entalpia do metano eu tenho. Aqui eu tenho, vale zero. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho. Então, vamos lá. ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Vamos começar a montar aqui o exercício. Quantos mols de CHF3 eu tenho? 1 mol, produto, CHF3 e HF, né? Então, eu tenho 1 mol aqui, uma vez a entalpia do CHF3, mais 3 vezes a entalpia do HF. Por que 3 vezes a entalpia do HF? Tenho 3 mols aqui de HF. Então, esses são os meus produtos. Menos, ó, menos da fórmula, hein? Uma vez a entalpia do metano, porque uma vez, porque eu tenho 1 mol só. Mais 3 vezes a entalpia do F2. Por que 3 vezes? Porque eu tenho 3 mols aqui. Beleza, beleza. Eu tenho quanto vale cada uma das substâncias, então eu venho aqui só substituindo. Beleza, uma vez menos 1437, que é a entalpia do CHF3, mais 3 vezes menos 271, que é a entalpia do HF, menos da fórmula, certo? Uma vez menos 75, que é a entalpia do metano, mais 3 vezes zero. Mas 3 vezes zero por quê? Porque a substância o quê? Simples. Bom, eu precisava colocar? Não, não precisa. E por que você põe? Porque eu estou dando aula, né? Então, eu faço a continha, eu chego em menos 2.175 quilojoules. É o ΔH desta minha reação. Um exercício simples, bastava eu fazer as substituições. E assim eu vou ficar com a letra B de bola. Certinho? Exercício 2. Devido aos atentados terroristas ocorridos em Nova York, Madrid e Londres, os Estados Unidos e países da Europa têm aumentado o controle quanto à venda e produção de compostos explosivos que possam ser usados na confecção de bombas. Entre os compostos químicos explosivos, a nitroglicerina é um dos mais conhecidos. É um líquido a temperatura ambiente altamente sensível a qualquer vibração, decompondo-se de acordo com a equação. Ele me dá aqui a equação. Considerando uma amostra de 4,54 gramas de nitroglicerina, grifem isso, cuja massa molar, né, de 227 gramas por mol. Então, 4,54 gramas de nitroglicerina contida em um frasco fechado, calcule a variação de entalpia envolvida na explosão. Então, quando explodir esta massa, quanto que vai liberar de energia? É isso que o exercício pergunta, né? E, bom, ele me dá quanto vale a entalpia da nitroglicerina, do CO2 e da água. Mas Gabiru, ele não me deu de N2 nem de O2. Calma. São substâncias simples e substância simples vale zero. Bom, só que tem um detalhe. Eu vou calcular o ΔH dessa reação, só que o ΔH dessa reação são para 2 mols aqui. O ΔH equivale a 2 mols. Depois eu faço a conta que ele me pediu usando 4,54. Então, ΔH de uma reação, entalpia dos produtos, que são tudo isso aqui, olha só quanta coisa, menos a entalpia dos reagentes, né? No caso, o reagente é só a nitroglicerina. Bom, então eu começo 3 vezes a entalpia de N2, porque eu tenho 3 mols, mais meio vezes a entalpia do O2, porque eu tenho meio mol, mais 6 vezes a entalpia do CO2, porque eu tenho 6 mols, mais 5 vezes a entalpia da água, porque eu tenho 5 mols de água. Isso menos, menos aqui da fórmula, vezes 2 vezes a entalpia da nitroglicerina. Bom, venho aqui e substituo os valores. Olha só, 3 vezes 0, porque o N2 vale 0, substância simples.
Meio vezes zero, porque o oxigênio vale zero, substância simples. 6 vezes menos 394, porque é a entalpia do CO2. Mais 5 vezes menos 242, que é a entalpia da água. Menos da fórmula e 2 vezes 364, né? Menos 364, que é a entalpia da nitroglicerina. Pá, faço a conta. Deu menos 2.846. Ou seja, o ΔH dessa reação vale quanto? Menos 2.846. Só que olha só, 2 mols disso, quando explode, liberam 2.846. Bom, 2 mols é 2 vezes 227 gramas. Então, 2 vezes 227 gramas, quando explodem, liberam isso. Só que o texto não perguntou para esta massa, o texto perguntou para quanto, meus amores, para quanto? Para 4,54. Então, fazendo a continha, eu acho que quando 4,54 gramas de nitroglicerina explodem, será liberado quanto? 28,46 quilojoules. Beleza, meus amores? Exercício 3. Sobre a forma gasosa, o formol CH2O tem excelente propriedade bactericida e germicida. O gráfico representa a variação de entalpia na queima de 1 mol de moléculas de formol durante a reação química, né? Ele me dá aqui que quando eu faço a combustão do formol, né, forma CO2 e água e libera 570 kJ. Tá? Dadas as entalpias padrão de formação da água do CO2 aqui, calcule, olha só, a entalpia padrão de formação do formol. Ele quer saber quanto vale o formol, né? Bom, vamos pensar assim, né? Eu tenho o gráfico, né? E eu tenho aqui as entalpias da água e do CO2. Bom, pelo gráfico eu retiro a equação, né? Então eu vejo que eu tenho a equação aqui de combustão do formol, beleza? E eu tenho aqui o ΔH da reação. Então tudo isso aqui que o Gabi escreveu aqui, eu retirei deste gráfico, tá? Usando a equação que eu extraí do gráfico, eu entendo que ΔH de uma reação é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Você fala, beleza, Gabi, beleza. Bom, eu sei que os produtos são CO2 e água. Então, 1 mol de CO2, então uma vez a entalpia do CO2, mais 1 mol, né, de água, então uma vez a entalpia da água, menos aqui da fórmula, né, 1 mol da entalpia do formol, né, que eu tenho 1 mol só, mais 1 mol da entalpia do O2 aqui, que eu tenho 1 mol de O2 só. Beleza, eu tenho quanto vale o ΔH? Sim, senhor, eu tenho, menos 570. Eu tenho quanto vale o CO2? Tenho, menos 394. Então, uma vez, porque eu só tenho 1 mol, lembrando disso. Eu tenho quanto vale a água? Tenho, uma vez, menos 286. Por que uma vez só? Porque eu só tenho 1 mol. Menos da fórmula. Eu tenho quanto vale aqui o formol? Não, essa é a pergunta do texto, né? O cara quer saber quanto vale o formol, beleza. Mais uma vez zero. Por que uma vez zero? Porque é substância simples. Substância simples, meus amores, vale zero, tá? Bom, agora eu começo a fazer as contas, né? Menos 570 igual a menos 680, menos a entalpia aqui do formol que eu quero descobrir, tá? Então, eu fazendo essas continhas maravilhosas, né? Eu passo aqui o menos 680 para o outro lado, tal. Agora eu multiplico por menos 1. Eu chego que a entalpia do formol vale menos 110 quilojoules. Belezinha, belezinha, belezinha. Exercício simples, né? Só que agora ele pediu a entalpia de uma substância e deu o ΔH da reação. Beleza, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, tchau.